bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e um tanto assustador: lugares onde a natureza reina com fúria. A Terra é um lugar de beleza incomparável, mas também pode ser implacável e poderosa. Em alguns locais ao redor do mundo, as forças naturais se manifestam com uma intensidade que nos lembra do poder esmagador da natureza. Vulcões em erupção, furacões devastadores, tempestades de raios incessantes e outras manifestações violentas da natureza fazem parte da história desses lugares. Neste vídeo, vamos visitar 10 desses locais onde a natureza demonstra sua força bruta. Prepare-se para se impressionar com a beleza selvagem e a força incontrolável da Terra. Monte Etna, o gigante em fúria. O fenômeno O Monte Etna, localizado na Sicília, Itália, é um dos vulcões mais ativos do mundo. Ele tem erupções quase constantes, algumas delas extremamente violentas, que moldaram a paisagem ao seu redor e afetaram a vida dos moradores locais por milênios. A explicação científica: o Etna está localizado na convergência das placas tectônicas africana e eurasiana. A pressão resultante dessas placas provoca a ascensão de magma à superfície, resultando em frequentes erupções. O vulcão é monitorado de perto devido ao seu potencial para causar danos significativos. Por que a natureza reina com fúria aqui? As erupções do Monte Etna podem ser espetaculares e devastadoras ao mesmo tempo. Fluxos de lava, explosões de cinzas e tremores de terra são comuns, lembrando-nos de que a Terra está sempre em movimento e que o Etna é um dos seus pontos mais voláteis. Tornado Alley, o corredor dos tornados. O fenômeno Tornado Alley é uma região dos Estados Unidos que abrange partes do Texas, Oklahoma, Kansas e Nebraska, conhecida por ser o local mais propenso a tornados no mundo. Esses tornados podem atingir velocidades de vento superiores a 300 km por hora, destruindo tudo em seu caminho. A explicação científica: Tornado Alley é especialmente vulnerável a tornados devido à combinação de ar quente e úmido do Golfo do México, ar frio e seco das montanhas rochosas e do Canadá, e ar quente e seco do deserto do Sudoeste. Essas condições criam tempestades supercelulares que frequentemente geram tornados. Por que a natureza reina com fúria aqui? Os tornados são um dos fenômenos naturais mais destrutivos, e Tornado Alley é o epicentro dessa força. A combinação de condições atmosféricas faz com que tornados devastadores ocorram com frequência, demonstrando o poder avassalador da natureza. O Cinturão de Fogo do Pacífico, a zona de fúria vulcânica. O fenômeno O Cinturão de Fogo do Pacífico é uma região ao redor do Oceano Pacífico onde uma grande quantidade de erupções vulcânicas e terremotos ocorrem. Ele inclui países como Japão, Indonésia, Filipinas, Nova Zelândia, Chile e Alasca. A explicação científica: essa região é caracterizada pela convergência de várias placas tectônicas, que resultam em intensa atividade sísmica e vulcânica. Cerca de 75% dos vulcões ativos do mundo estão localizados no Cinturão de Fogo, e aproximadamente 90% dos terremotos ocorrem nesta área. Por que a natureza reina com fúria aqui? O Cinturão de Fogo é um lembrete constante da força tectônica que molda nosso planeta. Vulcões em erupção, tsunamis e terremotos devastadores fazem parte da vida dos habitantes dessa região, que vivem sob a ameaça constante das forças naturais. Furacão Alley, o corredor dos furacões. O fenômeno Furacão Alley refere-se a uma região do Atlântico Norte onde a formação de furacões é comum. Inclui o Caribe, o Golfo do México e a costa sudeste dos Estados Unidos, onde tempestades poderosas trazem ventos destrutivos, chuvas torrenciais e inundações catastróficas. A explicação científica: os furacões se formam sobre águas quentes dos oceanos tropicais, onde a umidade e o calor fornecem energia para essas tempestades maciças.
Quando essas tempestades atingem a Terra, elas perdem energia, mas não antes de causar grandes danos. Por que a natureza reina com fúria aqui? Furacões são uma das forças mais destrutivas da natureza, e furacão Alley é frequentemente atingido por tempestades que deixam um rastro de destruição em massa. A força dos ventos e as inundações são um testemunho do poder incontrolável do clima. A caldeira de Yellowstone, o supervulcão dormindo. O fenômeno. O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, abriga uma das maiores caldeiras vulcânicas do mundo. Yellowstone é considerado um supervulcão, o que significa que uma erupção seria catastrófica, com potencial para alterar o clima global. A explicação científica. A caldeira de Yellowstone foi formada por uma série de erupções vulcânicas maciças há milhões de anos. O magma ainda está presente sob a superfície, e o parque é famoso por suas fontes termais e geysers, sinais da atividade geotérmica que ainda persiste. Por que a natureza reina com fúria aqui? Embora o supervulcão esteja atualmente adormecido, a ameaça de uma erupção catastrófica está sempre presente. Se Yellowstone entrar em erupção, os efeitos seriam globais, mostrando o poder devastador que a natureza pode liberar de repente. O Triângulo do Afar, a fenda de continentes. O fenômeno. O Triângulo do Afar, localizado na Etiópia, é um dos poucos lugares no mundo onde é possível ver a crosta terrestre se separando. A região é marcada por intensa atividade geotérmica, incluindo vulcões, geysers e fissuras abertas. A explicação científica. O Triângulo do Afar é uma zona de rift onde três placas tectônicas estão se afastando uma da outra. Isso resulta em atividade sísmica e vulcânica constante, com o solo literalmente se partindo sob os pés. Por que a natureza reina com fúria aqui? Este é um dos lugares mais dinâmicos da Terra, onde o poder tectônico é claramente visível. A fúria da natureza aqui é uma demonstração impressionante de como o planeta está em constante mudança e de como as forças geológicas moldam o mundo em que vivemos. O Oceano Antártico, o mar mais perigoso do mundo. O fenômeno. O Oceano Antártico, que circunda a Antártica, é conhecido por suas águas traiçoeiras e tempestades violentas. O Mar de Drake, em particular, é uma das passagens marítimas mais perigosas, com ondas gigantescas e ventos ferozes. A explicação científica. As águas do Oceano Antártico são alimentadas por ventos fortes e correntes marinhas que criam condições marítimas extremas. A ausência de massas de terra no sul significa que as tempestades podem circular o globo sem obstruções, aumentando sua intensidade. Por que a natureza reina com fúria aqui? Navegar pelo Oceano Antártico é enfrentar um dos ambientes mais hostis do planeta. As condições extremas são um lembrete do quanto o ser humano é pequeno diante das forças incontroláveis da natureza. A caldeira de Santorini, a explosão que moldou a história. O fenômeno. Santorini, na Grécia, é o que resta de um dos maiores vulcões do mundo. A caldeira que agora forma a bela Baía de Santorini foi criada por uma explosão catastrófica que ocorreu por volta de 1600 a.C., uma das maiores erupções vulcânicas da história. A explicação científica. A erupção de Santorini foi tão poderosa que provocou tsunamis e lançou cinzas vulcânicas por milhares de quilômetros. A ilha foi praticamente destruída, e as cinzas vulcânicas preservaram vestígios de civilizações antigas, oferecendo um vislumbre da vida antes da catástrofe. Por que a natureza reina com fúria aqui? A caldeira de Santorini é um lembrete do poder devastador dos vulcões. A explosão que moldou a ilha alterou o curso da história e continua a ser um dos maiores exemplos da fúria da natureza. Monte Everest, o teto do mundo e seus perigos. O fenômeno. O Monte Everest, localizado na cordilheira do Himalaia, é o pico mais alto do mundo, com uma altitude de 8.848 metros acima do nível do mar.
Escalar o Everest é o sonho de muitos alpinistas, mas a montanha também é conhecida por ser um dos lugares mais perigosos da Terra. A explicação científica: o Everest foi formado por placas tectônicas que colidiram e elevaram a crosta terrestre ao longo de milhões de anos. A altitude extrema cria condições atmosféricas severas, incluindo ventos fortes, baixas temperaturas e níveis de oxigênio perigosamente baixos, tornando a escalada uma façanha extremamente desafiadora. Por que a natureza reina com fúria aqui? A escalada do Everest é um verdadeiro teste de resistência contra a fúria da natureza. Avalanches, ventos cortantes, e a chamada Zona da Morte, acima de 8.000 metros, onde o corpo humano começa a se deteriorar devido à falta de oxigênio, fazem do Everest um lugar onde a natureza demonstra sua força de maneira implacável. Escalar essa montanha exige não apenas habilidade, mas também respeito pelos perigos que ela representa. O deserto de Gobi, tempestades de areia gigantescas. O fenômeno o deserto de Gobi, que se estende pela China e Mongólia, é conhecido por suas tempestades de areia imensas, que podem cobrir cidades inteiras e reduzir a visibilidade a zero. A explicação científica: as tempestades de areia do Gobi são causadas pelos ventos intensos que sopram através do deserto árido, levantando grandes quantidades de poeira e areia. A desertificação e o aquecimento global têm intensificado essas tempestades, tornando-as mais frequentes e severas. Por que a natureza reina com fúria aqui? As tempestades de areia do Gobi são uma demonstração do poder destrutivo do vento e da aridez. Elas transformam o deserto em um ambiente ainda mais hostil, onde a sobrevivência se torna um desafio diário. Esses lugares ao redor do mundo nos mostram o quanto a Terra pode ser ao mesmo tempo bela e aterrorizante. A força bruta da natureza que reina nesses locais é um lembrete de que, apesar de todo o nosso progresso, somos apenas hóspedes em um planeta que possui poder muito além de nosso controle. Ao visitarmos esses lugares, somos confrontados com a realidade de que a natureza é uma força a ser respeitada e admirada. Obrigado por acompanhar nosso vídeo e esperamos que você tenha gostado dessa exploração dos locais mais poderosos e impressionantes do nosso planeta. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos fascinantes sobre as forças da natureza. Até a próxima!